E aí, doutores, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, aqui vai ser uma aula sobre a introdução a uma redação. Essa introdução, depois que vocês aprenderem aqui nessa aula, vocês farão em 2 minutos no máximo. Vão levar apenas 2 minutos para fazer essa redação. Depois que vocês saberem já a estrutura da introdução, essa estrutura mais simplificada que irei passar para vocês, 2 minutos apenas no máximo, que vocês vão transcrever, colocar mesmo no papel por escrito. Então vamos lá. Mas antes, galera, eu preciso fazer um pedido para vocês. Inscreva-se no canal, dá aquele like, aperta no sino. Então vamos à fórmula que eu vou repassar para vocês. É de significativa importância, verbo, a o tema. Ponto. Entretanto, vírgula, no Brasil, vírgula, existem barreiras para que isso aconteça. Ponto. Entre esses entraves, vírgula, estão a/o problema 1 e a/o problema 2, ponto parágrafo. Tá, gente? Essa é a fórmula que vocês vão ter que aprender, vão ter que decorar. Mas, professor, decorar ou coisa chata. Gente, isso aqui é uma fórmula, como uma fórmula de matemática, base vezes altura. Você vai usar tantas vezes que isso aqui, nem que vocês não queiram decorar, vai ficar grudado, colado, que nem chiclete na cabeça de vocês. Então, vocês têm que saber de cabeça. É de significativa importância, verbo, ao tema. Entretanto, no Brasil, existem barreiras para que isso aconteça. Entre esses entraves estão o problema 1 e o problema 2. Agora, bora entender mais sobre essa fórmula. Aqui, quando eu falo verbo, é de significativa importância, verbo. Essa é de significativa faz parte da fórmula, tá? Esse verbo vai depender do tema. Ou seja, vamos para cá, o tema. O tema vai ser aquele apresentado. Eu não sei qual é o tema ainda. Depois a gente vai ver exemplos. O verbo, ou ele vai ser contra, ou ele vai ser a favor. Quando é um tema que você tem que ser contra ele, então o verbo que você vai usar, e eu só vou colocar 2 exemplos, tá? É apenas exemplos, você pode pegar outros sinônimos, é combater, enfrentar. Mas se o tema aqui for algo que a gente tem que ser a favor, então você vai promover, proporcionar, viabilizar, vai depender do tema. A gente vai ver, como eu disse, em exemplos. Depois dessa parte aqui, vai vir a outra parte da fórmula. Ponto seguida. Entretanto, no Brasil. Por que no Brasil? No Brasil ou na sociedade brasileira, eu coloco aqui obrigatório. Gente, a nossa redação tem que estar colocada para o Brasil. Tem que trazer essa redação para o Brasil. Se não está lá no tema da tua redação, não está colocado na sociedade brasileira, no Brasil, você vai ter que colocar o Brasil aqui, ó, no Brasil. Para quê? Para você situar a sua redação. Estamos falando referente ao Brasil, tá bom? Isso vai servir até para depois, no teu desenvolvimento, se você quiser colocar leis, etc, tá bom? Mas você tem que situar. Muitas vezes, no Enem, como exemplo, já vem colocando sociedade brasileira, no Brasil, no tema de redação. Mas, se não tiver, você vai ter que colocar, obrigatoriamente, tá bom, gente? Continuando. Existem barreiras para que isso aconteça. Ponto. Entre esses entraves estão o problema 1 e o problema 2. Quais são esses problemas, gente? Está aqui, ó. Coloquei nessa legenda aqui em cima. Problema 1. Problema 1 é o que causa aquele tema. E esse problema 1 fará parte do desenvolvimento 1. Então, ele é muito importante. A redação que a gente vai criar, a fórmula que eu estou mostrando para vocês, é tudo interligado, tá? Um depende do outro. Da mesma forma, acontece com o problema 2. É uma das causas do tema. É o que causa o tema. É uma segunda proposta que causa também, é uma das causas do tema, tá bom? E fará parte do desenvolvimento 2 da redação. Visto isso, peço para vocês
que decorem. Vocês têm que aprender isso aqui direitinho, reescrevam umas 5 vezes no mínimo para vocês já terem noção. Depois vocês vão reescrever para que vocês comecem a colocar em prática. Porque eu vou dar uns exemplos aqui embaixo agora. Uma coisa que eu coloquei aqui foi o paralelismo. Porque nessa parte da fórmula eu ponho AO, problema 1, e AO, problema 2. Para a gente não pecar, não deixar de usar o paralelismo, tá? Isso desconta ponto na hora da prova. Se você ainda não sabe, quem sabe na frente eu crio um vídeo, mas dê uma pesquisada sobre paralelismo, tá ok? E agora vamos ao exemplo. Vamos usar essa fórmula de redação. Nesse exemplo aqui, olha. Exemplo 1. Enem 2015. A proposta de redação foi essa aqui. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Qual é o tema? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Não é violência contra a mulher, tá, gente? O tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Qual é o verbo que a gente vai utilizar aqui na nossa fórmula? A gente vai usar o verbo a favor? Será? A gente tem que promover a violência contra a mulher? A gente tem que viabilizar? A gente tem que proporcionar a violência contra a mulher? Não, né, gente? Então, já deixei cortadinho aqui, porque o que a gente vai escolher é o verbo contrário, é ser contra, né, ao tema. Então, a gente vai ter que combater, enfrentar. No Brasil, a gente deixa aqui, vai ser opcional. No Brasil ou na sociedade brasileira. Porque no próprio tema de redação já está aqui, ó, na sociedade brasileira. Ou seja, ele já traz para o Brasil. Ele já situa a redação no Brasil. E quais são os possíveis problemas que geram a violência contra a mulher? Que permeia, que persiste, que insiste ainda essa violência contra a mulher. Para ter até mesmo gerado um tema de redação no Enem de 2015. Bom, eu coloquei 2 exemplos, mas existem várias causas, vários fatores. Eu coloquei 2 exemplos aqui, na minha opinião, nesse momento, apenas para dar como exemplo. Problema 1, ou seja, causa 1, o machismo. O machismo, ele pode gerar violência contra a mulher. Problema 2, a cultura patriarcal pode sim gerar uma violência contra a mulher. Então temos 2 exemplos, 2 problemas que causam violência contra a mulher que futuramente terão que ser solucionados, esses problemas, tá bom? Então vamos ver como ficou aqui no exemplo, conforme a nossa fórmula que eu repassei aqui para vocês. Ficou assim: é de significativa importância combater a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Entretanto, existem barreiras para que isso aconteça. Entre esses entraves estão o machismo e a cultura patriarcal. Pronto, gente. Está aqui, de forma simplificada, rápida. Você vai escrever a introdução. Você já iniciou, já começou a redação. Muitas vezes a gente tem muita coisa para falar, a gente sabe sobre aquele tema de redação, a gente tem tanta coisa na nossa mente, mas a gente não sabe organizar. Então essa fórmula aqui, esse modelo de redação de introdução, vai organizar as suas ideias que você tem. E isso vai facilitar para você ser ágil na sua redação. Isso aqui, gente, isso aqui você não vai levar 2 minutos para escrever. Da feita que você saber a fórmula e achar aqui os problemas, gente, isso aqui é menos de 2 minutos, gente. É muito rápido, tá bom? Esse aqui foi o exemplo sem modificar nada. Eu peguei o Ctrl+C, Ctrl+V aqui do tema de redação e coloquei aqui, ó. Tá aqui a mesma coisa. Mas, entretanto, todavia, peço para que vocês modifiquem. Não seja o Ctrl+C ou Ctrl+V, tá bom? Modifiquem o tema, falem do mesmo tema, colocando outras palavras. Para não ficar um Ctrl+C, um Ctrl+V, gente, tá? Porque tem corretor que é chato quanto a isso. Então, para evitar qualquer perda de pontuação, né, a gente vai fazer o quê? Vamos modificar coisas pequenas. Vamos refazer aqui. É de significativa importância enfrentar, ó, combater a mesma coisa, tá? Enfrentar a insistência da violência contra a mulher. Olha, em vez de colocar persistência, eu coloquei insistência. Contra a mulher. E eu não coloquei na sociedade brasileira. Eu poderia ter colocado aqui a mulher no Brasil. Mas eu não quis fazer isso. Ponto. Entretanto,
No Brasil, entre vírgulas, tá, gente? No Brasil, existem barreiras para que isso aconteça. Entre esses entraves, vírgula, estão o machismo e a cultura patriarcal. Acabou, gente. É só isso. Rápido, 2 minutos. E como será que isso ficou na folha de redação? No rascunho que eu fiz. Bom, eu digitalizei aqui um rascunho. E aqui vocês podem acompanhar. É de significativa importância a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Entretanto, existem barreiras para que isso aconteça. Entre esses entraves, vírgula, estão o machismo e a cultura patriarcal. Olha aí, gente, como ficou quase 5 linhas. Exemplo 2, Enem de 2019. O tema da redação foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, lembre-se, o tema não é acesso ao cinema no Brasil, é democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Ele completo aqui. Verbo que a gente vai usar é a favor ou contra. Se a gente usar contra, bora ver como é que fica. É de significativa importância combater a democratização? Não, não dá, né? Enfrentar a democratização do acesso ao cinema? Não, não dá, gente. Então, o verbo vai ser a favor. Risca isso aqui. Então, a gente vai promover e proporcionar. No Brasil, é opcional a gente usar, porque já está aqui no Brasil. Já é opcional a gente usar. Quando eu falo isso, gente, é assim, é obrigatório ter na redação, tá? Coloquem. É opcional porque já veio, entendeu? Então não precisa repetir o que já está, tá bom? E os problemas que eu escolhi foi a desigualdade social, que dificulta a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E o problema 2 é a carência de investimento nessa área cultural. Não é a falta de investimentos, tá, gente? Não posso falar isso, eu vou ser muito categórico se eu falar falta. Não pode. É a carência, porque ainda assim existem investimentos. Mas a carência, né? A carência de investimentos. Vamos aos 2 exemplos que eu coloquei. É de significativa importância promover a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ponto. Entretanto, existem barreiras para que isso aconteça. Entre esses entraves estão a desigualdade social e a carência de investimentos nessa área cultural. Tá, gente? Ctrl+C, Ctrl+V, aqui colocadinho normal, ó. Usei toda a frase do tema de redação e agora eu vou modificar ela, tá? Para não ficar assim, Ctrl+C, Ctrl+V. É de significativa importância promover a democratização do acesso ao cinema na sociedade brasileira. Entretanto, existem barreiras para que isso aconteça. Entre esses entraves estão a desigualdade social e a carência de investimentos nessa área cultural. E aí a gente vai ver como ficou na folha de rascunho agora. Olha como ficou, gente, não repare minha letra, tá? Isso aqui é só um rascunho. É de significativa importância promover a democratização de acesso ao cinema no Brasil. Entretanto, existem barreiras para que isso aconteça. Entre esses entraves estão a desigualdade social e a carência de investimentos nessa área. Olha, quase 4 linhas fechado, tá? Então foi isso, gente. Essa é a fórmula. Foi repassado para vocês uns exemplos. Por favor, treinem para que a nossa próxima aula vocês tenham facilidade em aprender e para vocês verem que tudo se encaixa. E para finalizar, gente, se realmente você viu que foi fácil, deu para aprender, levou 2 minutos, por favor, se inscreva no canal, deixa o like. É difícil, isso aqui dá trabalho, gente. Ter que digitalizar, ter que escrever, isso aqui dá trabalho, gente. Por favor, dê uma ajudinha aí pro professor, tá ok? Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado e um abraço para vocês.